Fala aí, pessoal. Adriano Rocha por aqui. Sejam todos muito bem-vindos em mais um episódio de Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra. Eu queria tratar com vocês hoje de um assunto extremamente importante e que eu tenho falado com muita insistência, eu tenho sido insistente nisso, porque isso é uma realidade fática, né? Eu tenho falado que dentro das Forças Armadas vige, né, dentro das Forças Armadas e dentro das Forças Auxiliares, vige uma ditadura interna que o senso comum desconhece, né? Existe uma ditadura dentro das Forças Armadas que o senso comum desconhece. Então, por que essa ditadura, né, ela acontece dentro das forças militares? Porque lá quem manda são as autoridades do alto escalão, muito embora exista uma Constituição Federal vigente no país, um ordenamento jurídico pátrio, eles negligenciam isso em nome de suas normas internas e de seus regimentos e de seus regulamentos, e ninguém nunca tocou nesse ponto tão nevrálgico, tão sensível, como eu estou fazendo hoje. Por quê? Porque não é porque nunca viu, não é porque nunca percebeu, é porque nunca se teve coragem de fazer o que eu estou fazendo. Então, alguém vai dizer, pô, esse cara é um cara de muita coragem. Eu sou assim. E minha coragem eu sei de onde vem, e eu sou muito grato ao Deus que me deu coragem. Então, vamos lá. Quais são as características de uma ditadura? É autoritarismo e repressão. O princípio da autoridade é algo extremamente legal, né? A autoridade ela precisa ser respeitada. Agora, quando ela perpassa o limite da autoridade que detém, do que o cargo dela a investe, e ela perpassa aquilo ali, aí já é autoritarismo. Por exemplo, qualquer autoridade não tem o direito de assediar uma mulher, de soltar gracejo para uma mulher de forma completamente abusiva e ilegal. Mas isso acontece nas forças militares. A gente sabe disso. E todo mundo sabe, mas ninguém fala. E a própria abusada, violada, tem medo de denunciar, tem pavor. Por quê? Porque tem uma ditadura lá dentro. Então censura, o cara não pode falar nada, ele não pode criticar nada. Ora, as forças militares ela tem suas nuances, né? Óbvio que tem. Mas aí o cara perde a cidadania dele por ele ser militar, né? E aí você vê, se o cara faz uma crítica que todo mundo está fazendo, ele é massacrado, a carreira dele é embargada, ele é criminalizado, então ele perde a sua cidadania, ele perde o seu poder de cidadão, né? E aí eu abro um adendo aqui, tem gente que fala assim, poxa, doutor, a gente tá todo dia inteligência, todo dia o comando reúne, principalmente na Marinha, isso acontece mais na Marinha, mas nas outras forças também. Então, pra gente não te seguir, não me sigam. O meu número de seguidores é muito maior porque tem gente que todo dia vê todas as minhas postagens, mas não dá o clique lá para seguir. Se você não pode, que a sua família siga, né, os seus parentes, enfim, siga com conta fechada para ninguém ver. Agora, não se exponha, não comente lá porque você vai estar em risco. Então, é censura. Centralização do poder. Esses dias eu vi o almirante Pavone, né, que, diga-se de passagem, acho que também vai vestir o seu pijama, já reuniu a tropa lá para dizer que ele pediu a reserva, né? Acho pouco provável esses caras abrir mão do poder assim, a menos que o amigo dele, né, uma troca de favor aqui e ali, o amigo dele, milionário aí, que é o embaixador da Marinha, de repente vai arrumar um emprego para ele bom aí, né? Não sei, né? A gente não sabe. Mas centralização do poder, eu vi ele falando um vídeo, mas ele achando que aquilo ali é liderança. Não, porque o comandante do navio tem que estar em todo lugar, o comandante do navio tem que saber o que está acontecendo aqui, acolá, e não sei mais o quê. Meu irmão, uma aula de centralização do poder. Isso não é liderança. Liderança, John Maxwell, né, um expert em liderança americano, ele tem dezenas de livros, né? Liderança 360 graus, enfim, uma infinidade de livros sobre liderança que eu já li diversos deles, né? Inclusive, eu já dei aula de liderança. E aí, John Maxwell vai dizer que liderança é influência.
Então, liderança não é centralização de poder. O líder de verdade, ele delega, ele forma os seus liderados para serem novos líderes e ele passa a influenciar de forma positiva aqueles líderes, né, secundários ou no terceiro escalão, e eles vão se tornando até que se tornem líderes melhores do que ele. Na Marinha tem o famoso ciúme de macho, parafraseando aqui o Tenente Eusébio, onde o cidadão ele tem medo de perder a sua posição. Mas sabe por quê? A Marinha é cheia de oficiais, inclusive oficiais do alto escalão, que são meninos no corpo de velhos. São meninos no corpo de idosos, né? Vou usar o termo mais bonitinho. Né? Imagine eu com 50 anos, com comportamentos pueris. E teria um menino dentro de mim que não foi trabalhado, que não amadureceu. Então, na Marinha, eles entram ali no colégio naval, adolescente começa a sofrer o famigerado bullying, trote, que eu chamo de tortura, porque queimadura com cigarro, corte na mão, como a gente já ouviu relatos aqui, isso aí não há que se falar em bullying nem trote, isso aí tem outro nome, é esse nome que eu dei. Então, eles sofrem aquilo ali e eles têm as suas personalidades distorcidas, é isso que acontece quando se tem abuso. E aí o menino de 14 anos fica preso dentro dele, o cara tem 50, 60, mas não consegue ouvir um não. Gente, a vida por si só diz não pra gente. Eu recebo nãos todos os dias e também dou nãos. E eu sei receber não e sei dar não. Você pensa que eu vou falar sim pra tudo? Não, claro que não. Tem gente que por causa de uma relação de codependência, dependência emocional, a síndrome de Estocolmo, ele não sabe dizer não. Aí alguém vai dizer, no militarismo não pode dizer não. Não pode? Como que você vai cumprir uma ordem ilegal? Eu já descumpri ordem, é por isso que eu dei problema. E falei, essa ordem é ilegal, se o senhor me dê por escrito. Entendeu? Já vi outros caras com disposição de fazer isso, mas é muito pouco. É mais fácil você se emascular, é mais fácil você perder o seu brio e o seu senso de justiça e não sofrer as consequências do que você sofrer as consequências. Mas graças às consequências que sofri, hoje eu estou aqui comunicando para os senhores, né? Então, centralização de poder e outras coisas mais que acontecem no âmbito castrense que deixam nítido uma ditadura intramuros nos quartéis. É contra isso que eu luto, é contra isso que eu me insurjo enquanto advogado, enquanto jornalista e enquanto homem que sou, né, com H maiúsculo. E aí não tem nada a ver com a questão de sexualidade, porque eu, quando falo homem, né, pode ser mulher, pode ser o gay, né, é alguém que tem valores, é alguém que tem as suas convicções e luta por ela de todas as formas possíveis, né, principalmente quando o assunto é justiça, equidade, verdade, respeito. E aí, dentro das Forças Armadas, nessa ditadura, se muitas vezes acontece racismo, né? Muitas vezes acontece segregação por conta da opção sexual. Eu já vi muito homossexual, gays, serem submetidos a todo tipo de violência. Eu já vi. Isso hoje está mais complicado deles fazerem, porque tem aí um movimento que defende, né, os interesses desses que têm essa opção sexual, né? Cada um tem o seu direito e o seu direito precisa ser resguardado. E quando eu falo aqui, gente, não tem um viés político. Meu viés aqui é humano, é um viés humanitário. Aí tem as questões que envolvem os procedimentos administrativos, disciplinares, os IPMs, as sindicâncias, dentro dos ambientes militares. Não se quer de jeito nenhum a figura do advogado ali. Por quê? Por quê? Por causa, justamente, da ditadura. Porque eles querem massacrar, eles querem prender, eles querem humilhar, eles querem esculachar, querem fazer o que querem e não tem nenhuma barreira. Então, a figura do advogado ali dentro é uma figura de uma persona não grata. E aí eu vou dizer para os senhores, eu já tive alguns casos aqui em que o militar está sendo imputado uma transgressão. Não é um nem dois, não. Já tive mais.
E aí você monta a defesa, manda a defesa, eles cancelam. Aí eu te falo, eles estão cometendo outra ilegalidade. Por quê? Se o militar cometeu a transgressão, ele não pode deixar de ser julgado. Porque se não julgado for, a autoridade está prevaricando. Ponto. Se ele não cometeu a transgressão e alguém está dizendo que ele cometeu porque tem uma sanha persecutória para caçar esse militar que agora está sendo imputado e eles cancelam por isso, se tem uma perseguição, tem abuso de autoridade. Lei 13.869. É a lei de abuso de autoridade. Então, assim, tem uma ditadura que precisa acabar, gente. A gente não está aqui brincando, né? Eu pouco fico vendo comentários aí do que se coloca. Eu quero até abrir um adendo aqui. Geralmente, quem me segue, né, quem pode me seguir, geralmente quem comenta lá é quem pode comentar, e não raras vezes são os escravos do sistema, são pessoas que estão lá nos idos de 1980 e 70, aqueles senhores que eu respeito muito. Mas, ainda assim, eu, quando chego no Marcílio Dias, em algum moeme aí que eu vejo veterano, a grande maioria me recebe: doutor, o trabalho que o senhor está fazendo é fantástico, né? Isso que o senhor está trazendo à baila é coisa de muito tempo, que realmente precisava ser trazido à tona, e o senhor está fazendo isso com excelência. Então, me dá os parabéns e tal, e eu fico muito, muito agradecido, fico muito grato, porque são palavras que me motivam todos os dias. Eu vejo muita gente falando: pô, imagina o que o senhor não está enfrentando, né? Não para. Não desiste, não deixe de fazer o que o senhor está fazendo, continua, sustenta, né? E a gente segue aí avançando, porque essa ditadura vai ruir. Então, nessa ditadura das Forças Armadas, uma parte sinistra, afetada nos militares, é a saúde. Aí entra a saúde física, são militares que se acidentam, problema de coluna, joelho, problema ortopédico, outros tipos de problemas que surgem, que são inerentes à força. Aí tem gente que sempre vai dizer: nossa, a vida militar é uma profissão de risco. Cara, só que a gente não está na guerra. Tem muita coisa que poderia ser poupada. Não, tem coisa que não tem necessidade, se extrapola o limite do razoável. Não tem necessidade de gente ficar se ferindo à toa, a troco de ego de gente que está adoecida na sua alma, porque sofreu e quer fazer o outro sofrer nesse ciclo inadmissível do abuso. Então, assim, e aí as questões, quando envolve abuso emocional, né, perseguição e tal, invariavelmente o cidadão vai desenvolver transtorno de ansiedade e transtorno depressivo. Quando se instaurou em mim esse transtorno misto de depressão e ansiedade, lá nos idos de 2000, foi por causa disso. E aí, não quer dizer que o cara é fraco, que o cara é Nutella. Quer saber de uma coisa? Eu conheço muita gente resiliente, mas eu não conheço alguém mais resiliente do que eu. Aí você vai dizer: nossa, que prepotência. Não, prepotência não, irmão. Quem sabe o que esse lombo aqui aguentou, eu que senti, pô. Sou eu que senti, então eu sei. E quando eu vejo alguém que está enfrentando o que enfrentei, falo: irmão, tu consegue, eu consegui, tu consegue. A depressão vai acabar. E outra coisa, se meu estado emocional não tivesse bom hoje, né, imagina esse nível de tortura que eu estou sofrendo. Mais de uma dezena de processos orquestrados pela Marinha para tentar me destruir minha reputação, destruir minha carreira, destruir minha vida como um todo. O intuito é esse, para me calar. Por quê? Porque eles não aguentam, eles não suportam a denúncia real, a realidade dos fatos sendo expostos. Eles não suportam. É muito mais fácil perseguir e tentar calar quem denuncia, como já fizeram muito, a tentar a mudança. Só que vai o meu recado: aqui não tem retrocesso, vocês não vão conseguir me parar, e quanto mais vocês intentarem contra mim, mais eu vou crescer e mais eu vou avançar. Fica aí o meu recado. Eu fiquei sabendo que na reunião do almirantado lá para promoção dos almirantes, colocaram lá os meus slides e tal, teve lá toda uma conversa onde houveram citações. É muito importante que os senhores fiquem de olho em mim todos os dias. É muito importante isso, que os senhores me observem, porque eu sou o melhor amigo dos senhores, eu sou o melhor amigo da Marinha,
sou o melhor amigo do Exército, sou o melhor amigo da Aeronáutica, sou o melhor amigo das Forças Auxiliares de todo o nosso Brasil. Por quê? Porque eu estou dizendo para os senhores onde está o câncer e estou apontando a quimioterapia. Os senhores, se não quiserem fazer, alguém vai fazer essa quimioterapia. E eu espero muito que nesse processo de quimioterapia, muitos almirantes lobos vistam os seus pijamas e vão para a reserva. E que não arrume os cabidinhos de emprego aí, pagar 30, 40 mil que se tem aí, em todo esse contexto aí. Tem coisa que eu nem posso falar agora porque não é o momento, vai chegar o tempo da gente falar, né? Mas a tropa entende, o pessoal que tem a capacidade de compreensão, de interpretação. Tem muita coisa que eu posto aí que tem gente que não entende. Eu não sou responsável pelo que vocês entendem. Eu sou responsável pelo que eu falo. E se me procurar, eu explico. Tem gente que fala, pô, doutor, não entendi isso aqui, não entendi. Eu explico, cara, pô, agora sim. Você não é obrigado a entender o que eu tô falando. Agora, o que eu tô falando tem um porquê, tem um motivo. Falo com clareza, agora, às vezes, você não conseguiu alcançar. Se me perguntar, eu explico, pô. Explico. Então, nesse contexto aí dos adoecidos, onde que entra as juntas médicas? Onde que entram os médicos das forças? Principalmente na Marinha. Nenhum cidadão, nenhum militar é obrigado a se tratar com determinado médico de forma obrigatória. Paciente psiquiátrico desenvolveu transtorno de ansiedade, começou a ser perseguido, desenvolveu depressão, eu não recomendo a UISM. Por quê? Porque eu já passei por lá, eu sei como é que funciona, e eu tenho clientes lá direto, eu sei como é que funciona. Então, eu não recomendo ir para lá. Lá tem um ou outro médico. Bom, tem. Mas tem uma grande maioria que está dentro do sistema, que, obrigado ou não, faz algumas coisas, e os médicos acabam esquecendo o juramento de Hipócrates e abraçam o juramento de Hipócrises. O que é isso? Juramento de Hipócrates é o juramento da medicina, né? E o juramento de Hipócrises, o que é hipócrises? Hipócrises é a palavra grega de onde deriva hipocrisia. Hipócrises é um personagem, né? O cara tá com a máscara, é um personagem, tirou ele real. Então, muitos médicos estão revestidos de um personagem ali dentro e não fazem o que tem que fazer. Inclusive, estão rejeitando laudo médico. Você está sendo acompanhado aqui fora. Ortopedia, por exemplo. Aí você tem todo um aparato do médico, exames, uma infinidade de coisas. Você vai no médico da Marinha, ele diz que você está apto, que você está bom, a junta diz que você está bom. Você tem noção da gravidade disso? É por isso que o cara fica aleijado, o cara fica acamado, o cara fica torto, o cara morre, né? E quando o assunto é psiquiatria, tem gente aí dando serviço sem condições de dar, gente dando serviço armado, porque uma junta diz que ele está apto. Então, assim, é tudo muito grave, mas o que eu estou falando é a mais pura realidade. Então, as juntas médicas, nesse contexto de ditadura, elas recebem ordem, vem determinação. E mais do que isso, infelizmente, eu tenho vários casos aqui de vazamento de prontuário médico, de prontuário de assistente social, vazamento de dados sensíveis. Gente, isso é crime, isso é coisa grave. Isso é coisa do mais alto nível de gravidade, então isso tem que acabar, né? E aí, as questões que envolvem os procedimentos disciplinares, IPM, sindicância, não se querem dentro das Forças Armadas o advogado. Por quê? Ele vai fazer de tudo para se ter ali a lisura processual, a lisura do procedimento. E mais do que isso, para ter direito ao básico, ampla defesa e contraditório. Você quer ver? Esses dias, numa unidade do Exército aí, eu participei de um procedimento, e eu queria rolar um médico, que era um desdobramento de um acidente de serviço e tal, e eu queria provar ali que tinha uma lesão e etc. A médica que atendeu. Meu irmão, eu pedi 3, 4 vezes para ouvir a médica, o cidadão sindicante não permitiu. Ou seja, eles fazem como querem. Alguém vai dizer, pô, impetra um mandado de segurança, né? Mas esse não é o certo, era eles fazerem o certo sem judicializar a questão. Essa é a questão que muita gente não entende. Por que eu fico ali em cima? Porque eu quero fazer com que haja mudança, que eles entendam. Ó, se a defesa quer intimar a médica para ouvir, por que não quer? Por que o sindicante quer vedar isso, quer vetar isso, quer proibir isso?
porque a médica vai falar alguma coisa que é do interesse. Ou seja, então, se faz um desenho ali de uma coisa que está sendo bem feita, quando na verdade não está, né? Quando na verdade a gente sabe que não está, e a gente não vai se curvar em razão disso aí. Ditadura é ditadura e ditadura tem que cair. Gente que abusa do poder tem que cair. Tem que ser defenestrado. E, por fim, né, essas questões que envolvem tratamento de saúde, tratamento médico, eu tenho muitas denúncias aqui. Acabei de receber, nesses últimos dias, denúncias de que em São Pedro da Aldeia, uma clínica lá conveniada deixou de ser credenciada, então estão mandando para a UPA ou para a policlínica lá que não está dando conta, então tá uma coisa surreal, né? Tá uma coisa completamente descabida, né? E os militares estão sofrendo. Os militares estão agonizando, os militares estão sem condições de atendimento médico, né? Estão sofrendo. Pessoal lá de São Pedro da Aldeia, complexo lá aeronaval de São Pedro da Aldeia, base aeronaval de São Pedro da Aldeia, estão sem contexto de atendimento médico. A clínica que era conveniada, porque muita gente tal, descredenciou, não está atendendo, e eu recebi isso aqui, diversas pessoas falando. E aí eu vou além. Os hospitais da Marinha, eles estão tão sobrecarregados. O Marcílio Dias funciona bem hoje? Funciona. Vou falar um ponto positivo. Joãozinho caiu de moto, quebrou o fêmur. Ele vai chegar lá, a ortopedia vai atender, vai botar pino, emergência, pá. Vai ficar, show de bola. Agora, marca uma consulta com o ortopedista, você que teve um problema, está com problema na coluna. Marca lá. Tenta marcar e diz quando que vai ser o agendamento. Então, os hospitais estão mergulhados no caos. Infelizmente, os militares estão sofrendo, estão agonizando, e isso precisa mudar. Isso precisa mudar e com muita urgência. Mas, como eu digo, não tem ninguém para fiscalizar. Eles se autofiscalizam, eles se autoprotegem, eles se cobrem, né? E quando o assunto é a praça mesmo acaba de ferrar outra. E tem muita denúncia aqui de sargento ferrando sargento, primeiro sargento ferrando terceiro, sargento ferrando cabo, soldado. Gente, isso tem que acabar. Não sei, terceiro sargento, comandante de companhia ferrando sargento aluno, o cara que já é sargento tá na mesma graduação. Então, assim, essa mentalidade tem que mudar. Se vocês não se unirem, não entenderem o que está acontecendo, essa é a hora da produção de mudança, todo mundo. E não precisa vocês se exporem, não. Eu já estou exposto, eu já estou correndo risco, eu já estou com minha cabeça pedida, eu já estou a prêmio, eu já estou sofrendo toda sorte de coisas que é justamente para eu conseguir conseguir me resguardar, entendeu? Então, assim, é muito importante que vocês entendam o que está acontecendo e esse desejo por mudança, por transformação, e cada um fazendo a sua parte, sem que vocês se exponham. Os documentos que vocês mandam, as notícias que vocês mandam, as informações que vocês mandam, são suficientes dentro daquilo que você precisa fazer. Então, se cada um fizer a sua parte, cada um fizer o seu trabalho de formiguinha, a gente vai conseguir fazer o que tem que fazer, o que tem que ser feito. E é isso que a gente precisa, da ajuda dos senhores, né, do comprometimento dos senhores, e é certo que a gente vai resguardar aí o sigilo da fonte. Todo mundo manda mensagem, e aí o sigilo é garantido? É óbvio que é garantido. O sigilo da fonte é minha obrigação, é meu dever. É minha questão moral com os senhores, com vocês, entendeu?
Então, assim, toda essa dinâmica aí é muito triste, né? Os hospitais estão mergulhados no caos e a gente precisa mudar essa realidade. A gente vai seguir por aqui, denunciando tudo aquilo que tiver que denunciar, lutando contra aquilo que a gente tiver que lutar, e a gente tem certeza que tem uma força motriz que nos move, que nos enche de coragem e que nos capacita para essa guerra que, com certeza, nós vamos vencer. Então, nós ficamos por aqui em mais um episódio de Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra. Se você puder e quiser contribuir, aqui no link, tem aí os lugares onde você pode fazer a contribuição aqui na bio, e a gente fica agradecido a você porque manter essa estrutura não é fácil, e a nossa luta é uma luta pela coletividade. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.